Mazambie, Vulayeja Cabejami, no manga vulu vulaquai, no congave cave culacai, yo 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 yo, gasi de laga Mazambie, Vulayeja Cabejami, no manga vulu vulaquai, no congave cave culacai, no congave cave culacai, no congave cave culacai, umbiangi wele la tuende que calemate mamba ou chalacosi, umbiangi wele la tuende que calemate mamba ou chalacosi, wele vai wele la tuende que calemate mamba ou chalacosi, wele vai wele la tuende que calemate mamba ou chalacosi, cosi kelele África, malupacani sou pondom ayo, Isaí michanga zoeyechu, cosi sikeleila, cosi sikeleila, Tina luzapon ayo, Tina luzapon ayo, aindeo, 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 o olorum o majai indioku o majala indioku o baba majala indioku o majala indioku o aindeo, 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 aindeo. O orixá, ele não vê uma pessoa sexuada. Quando o orixá ele se manifesta em um corpo, ele se manifesta em uma energia. Ele não se manifesta em um membro sexual, ele não se manifesta em algo que vá mostrar para a sociedade sendo homem ou mulher. Ninguém chega na casa de ninguém querendo o direito de ser ou estar. Todo mundo chega querendo apenas respeito e acolhimento. Está mudando. As instituições, inclusive dentre elas a família, está sofrendo transformações muito concretas pela necessidade que todos esses que têm orientação sexual distinta daquilo que é de uma família tradicional se afirmaram e buscam se afirmar na sociedade, e isso é algo que está presente em todas as sociedades do mundo de hoje. Eu sempre acreditei que religiosidade é um direito, e é um dos primeiros direitos negados à população LGBT. As pessoas têm que entender que elas têm o direito à religião, o direito à crença, têm o dever de respeitar o direito à religião e à crença das outras pessoas, e existem alguns pontos em que os princípios da religião e os princípios da política se encontram, mas existem princípios fundamentais na política que não podem ser negados por nenhuma religião no ambiente da política. Por quê? Porque a maioria das religiões tradicionais, o Brasil é católico, então todos nós acabamos de alguma forma sendo batizados, e é a religião que não nos acolhe, que não respeita a nossa orientação sexual e muito menos identidade de gênero. Eu acho que é um dever do Estado tratar da questão da intolerância religiosa, da diversidade religiosa, e que a gente possa promover uma cultura de paz. A dificuldade da inclusão se dá por questões sociais, né? A sociedade impõe discriminações, preconceitos, segregações, e obviamente que o candomblé não está fora da sociedade. O candomblé tende a reproduzir tudo aquilo que a sociedade suscita. Então é importante a gente saber que muitas vezes no candomblé se reproduz racismo
como é que pode a religião dos negros, né, uma religião que foi uma religião formada por negros, reproduzir o racismo? Porque essa religião não está fora da sociedade, portanto ela tende a reproduzir aquilo que a sociedade fomenta. Então é importante estar atento a tudo isso, justamente para poder combater todos esses valores que não são valores africanos, né, e que não são valores que devem ser reproduzidos, né? Machismo, homofobia, misoginia, racismo, nada disso deve estar dentro do terreiro. A religião é construído a partir das pessoas, né? E parte da diversidade humana é também diversidade sexual. A religião do candomblé em si, ela sempre foi acolhedora, tá? Tudo que realmente era excluído perante a sociedade, ela abraçava. Ela abraçava aquele que roubava, ela abraçava aquele que tinha matado, que era uma forma de esconder, aquele que tinha uma doença muito grave. Então o candomblé trazia para cuidar e também acolher. Então ela sempre foi muito acolhedora. Os indivíduos, eles chegam, sejam eles homens trans, mulheres trans, redesignados ou não, e mulheres travestis, e se expressam da maneira que eles se entendem. Eles é quem tem que dizer quem eles são. A gente só toma o cuidado de pedir para essas pessoas que elas construam essa identidade, né? Dentro do candomblé, na minha casa, a gente não tem problema com a população LGBT. A gente tem quando leva essas pessoas da minha casa para uma casa matriz. O candomblé sempre foi a religião dos excluídos, né? Primeiramente, foi uma religião que nasceu com a intenção de reproduzir a família, que foi esfacelada no processo de escravidão, e poder congraçar, né, todos os negros que viviam na condição mais triste, que é a condição de escravo, como uma grande família, reproduzindo a família extensa africana. E essa vocação de religião que inclui os excluídos, né, ela foi se firmando e passou também a ser a religião que, num primeiro momento, incluiu os homossexuais e que hoje vem sendo desafiada pela inclusão de transexuais. Porque nenhuma religião abraçou esta causa. Nenhuma religião queria simplesmente abraçar a diversidade, o LGBT. Né? Então, para eles, isso era coisa do diabo, isso era uma coisa que não tinha nada a ver com Deus, que Deus repugnava. Nós éramos os imundos. O gay, a lésbica, o travesti, o bissexual, nós éramos o imundo. Então não tinha como a outras religiões nos aceitar. A comunidade anglicana ela tem exatamente esse diferencial, né? Apresentar, acolher, trazer para o meio cristão, para a comunidade, as pessoas, né, LGBT. Então ela tem essa inclusão e é uma das características dela bastante importante. Travestis e transexuais, ela não é respeitada pela comunidade como um todo, como merece. Né? É óbvio que tudo na vida é um processo de chegar ao merecimento. Né? A gente nasce para o orixá, passa por um processo de aprendizado e em um determinado momento da vida a gente vai chegar àquele status ali que mereceu chegar até aquele momento de conhecer algumas coisas, de poder adentrar em alguns aspectos, porque existe uma hierarquia de fato que precisa sim ser respeitada. Nós queríamos uma religião. E no que a gente passava nas portas das casas de candomblé, que nós ouvíamos aqueles batuques, aquilo mexia com nossas almas. Parecia que nós, que éramos da diversidade, que os orixás nos chamavam como um refúgio. O refúgio que nós achamos. De alguém que a gente precisava. Nós precisávamos de família, não tínhamos. Nós precisávamos de amigo, não tínhamos. Nós tínhamos os orixá. Então ele nos abraçava. Que é mais sentido de amor e união, nós mães de santo, chamar Xangô quando tem o culto aos ancestrais, pegar um amalá, colocar na cabeça de Xangô, fazer com que no amalá contenha instrumentos que ligue a vida à morte, né? Que é mais sentido de comunhão, maior sentido de que a vida ela não precisa ser essa vida excludente e que a gente só exclui o que é ruim.
A aceitação do Babá Egungun, de Exu, a aceitação de Ogum com sua cólera, a aceitação do grande terremoto que Xangô proporciona à Terra, isso só mostra que a diversidade está contida dentro dos próprios orixás. Sabendo que aqui se tem crimes que precisam ser combatidos e precisamos superar essa criminalidade, no caso da homofobia, sem nenhuma dúvida, mas a gente saber que já avançamos e precisamos avançar. Porque da mesma forma que a gente pode dizer que tem um índice muito alto de homicídios em relação à homofobia, no caso concreto, a gente também faz as maiores paradas gays de todo o mundo, que é um sinal de que há uma intensa mobilização, participação e uma sociedade que começa a ser mais tolerante e que começa a aceitar mais essa plena vivência em diversidade que nós temos aqui. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã podemos estar aí também. Hoje nós temos essa cara de abóbora, mas amanhã podemos reluzir. Algo muito mais. Se hoje nós apresentamos essa imagem que somos julgadas, é preciso abrir a mente da sociedade dentro do candomblé para conhecer o que existe aqui por dentro, porque só o orixá acessou até hoje. E eu estou aberta a abrir a mente e trocar ideias, compartilhar pensamentos, compartilhar energias, porque nós não somos diferentes de nenhum babalorixá, do mais alto ao mais baixo. Para orixá somos todos iguais. E como a gente pode dizer que um orixá ele não vai aceitar um filho trans, se nós trabalhamos com essa energia tão metá, tão linda, e cultuamos uma energia tão amorosa que faz com que ela possa se manifestar em grande beleza e força dentro do barracão, trazendo o seu axé, trazendo a sua energia e amando os filhos de uma forma. O que o senhor acha que ainda há que ser feito, seja para a diversidade sexual, a religiosa, para o acolhimento dessa população toda, que hoje ainda é uma população de minoria e é uma população carente? Olha, eu diria a você que eu, como parlamentar, eu respeito esse movimento e estou, evidentemente, como participante das suas lutas, entendendo que democraticamente tem que haver espaço. Agora, dizer como é que vai avançar, eu espero que vocês definam melhor do que eu. Até porque vocês é que estão no embate. E, de fato, nós temos um grande poder, eu tenho certeza disso, de amparo dessas energias chamadas orixá e ancestrais a nosso respeito. Porque para chegarmos aqui, para muitas que já passaram por mim, muitas que virão depois de mim e muitas que estão hoje, nesse dia presente aqui conosco, de fato, elas foram sobreviventes e se não fosse os orixás, tanto eu quanto a maioria que esteve aqui hoje, trans, não estaria contando essa história. A política pública não pode esquecer que fé também é um direito. Todas as pessoas têm os direitos constitucionais de igualdade, dignidade, direito à vida, direito à liberdade, direito a uma identidade, direito a um nome, a uma origem. E se esse direito for desrespeitado no território onde vigora a Constituição brasileira, o Estado tem o dever de intervir. Eu acho que ainda há um grande desafio, um grande caminhar no que se refere às discussões das questões religiosas no Estado. O Estado é laico, a gente precisa avançar nessa conversa, nesse diálogo, e o desafio é grande. O importante é começar, ter iniciado esse trajeto e não retornar mais, reconhecer as intolerâncias religiosas, realizar denúncias e encaminhar as diversas demandas que temos dos religiosos no nosso Estado. Existem algumas tradições que são muito mais do homem do que da religião, que é justamente, por exemplo, essa questão de você tratar uma travesti ou uma mulher transexual como um babalorixá,
Ou seja, olhar para ela e ver o sexo biológico e não a identidade de gênero dela. Eu sou muito grata, por mais que minha mãe de santo, ela teve seus percalços, o uri dela não estava preparada para me receber na minha condição de mulher, mas ela me deu um amor que nenhum ser humano pôde me dar. Eu estava na rua, eu conheci ela às 6 horas da manhã numa encruzilhada, ela indo para a padaria comprar pão, eu desesperada espiritualmente, muito perturbada, e uma senhorinha de 65 anos, feita em Salvador, morava aqui em São Paulo há muitos anos, de uma certa maneira raiz tradicional e tudo, porém ela também já tinha uma mente aberta nesse aspecto da sexualidade. E aí eu olhei para ela, eu vi aquela senhorinha de cabelo branco numa encruzilhada, eu indo trabalhar, eu era florista, e ela me falou assim, eu olhei para ela e falei assim, ô minha senhora, a senhora é mãe de santo? Alguma coisa faz assim, ó, pede ajuda para essa mulher? Eu falei, a senhora é mãe de santo? Ela falou, sou. Eu estou precisando muito de ajuda. E aí foi a porta que me abriu o universo, né? Ela foi a ferramenta que iniciou, que me apresentou para o sagrado. Será que essa discussão chegou no Estado? Né? Então a gente também precisa ver os encaminhamentos que estão sendo dados com um assunto super importante, que é o acolhimento da população LGBT nos espaços religiosos. Otim era uma pessoa muito insatisfeita com o corpo que tinha. Muito insatisfeita com o corpo que tinha, que não conseguia se reconhecer e por isso vivia infeliz, não socializava, não conseguia interagir com as pessoas. E um dia, tão infeliz que estava, resolveu fugir e fugiu para a floresta. Mas foi uma criança criada com muitos mimos, portanto não sabia se virar sozinha. Né? E aí não sabia cozinhar, não sabia caçar, não sabia fazer nada. Né? E um belo dia teve um sonho, né? E nesse sonho um caçador chegava para ela e dizia que ela deveria se desfazer da sua faca, que era a única arma que tinha para se defender naquele ambiente da floresta, que foi onde ela se escondeu, e deveria se desfazer das suas roupas. Né? E ela assim fez. E quando ela fez fazer isso, se desfazer das roupas na frente de um lago, aquele menino se descobriu, olhando para o lago, se descobriu uma menina, se descobriu com um corpo feminino, né? E esse era um segredo que atormentava. E nessa noite, Oxóssi passou, pegou a roupa, pegou a faca, caçou um bicho, matou a fome de Otim e ficou sendo o orixá que passou a conhecer Otim na sua essência. E mais do que conhecer, ele fez com que Otim se olhasse e passasse a respeitar aquilo que ela de fato era. Então, Otim é um orixá que a gente não sabe definir se é um orixá masculino ou se é um orixá feminino. E é bom que não se defina. A intenção é não se definir mesmo, porque justamente nessa indefinição é que residem todas as possibilidades de compreensão do ser humano. E o orixá é isso, o orixá é compreensão e o orixá é acolhimento. Malupacani sou o pondom aio, Isaí michanga zoeyechu, Kosi sikeleila, Kosi sikeleila, Tina luzapon aio, Tina luzapon aio, Aindeo, aindeo, o olorum o majaí, indioku o majalá, indioku o baba majalá, indioku o majalá, indioku o aindeo, morena buluca, se chaiba sal azul, no verde sede telimapeu, morena buluca, se chaiba céu azul, no verde sede telimapeu.